Hoje pela manhã trouxe aqui uma reflexão a partir do texto que está em Matitiahu, capítulo 13, versículo 19. Nós lemos até o versículo 23. E eu quero resgatar esta reflexão acrescentando algo mais para nos enriquecer. Para nos enriquecer. Louvado seja Elohim. Nós precisamos de um coração capaz de entender, de receber e de entender os ensinamentos de Elohim. O Senhor ensina aquilo que é para a vida. Louvado seja o Senhor. Todo ensinamento do Pai de Elohim, do nosso Salvador, é para a vida. Bendito seja o Senhor. Aquele que crê no Senhor Yeshua, ele sai da morte para a vida. As minhas palavras são espírito e são vida. É o que ele declara diante desta sua exposição, do seu ensinamento, do alimento verdadeiro que ele queria transmitir para os judeus, os Yehudim que estavam ouvindo, estavam cercando, curiosos por conta dos milagres que ele fazia. Yeshua chama a atenção deles para o ensinamento, para a instrução para a vida. E nós precisamos ser capazes de entender e de aplicar essa instrução em nosso benefício, Se nós não entendermos as palavras do Senhor, nós ficaremos privados da transformação e das bênçãos que vêm pela operação da palavra, pela aplicação da palavra na vida dos que creem. Então vamos aqui a esse texto, vamos tornar a Matitiahu capítulo 13, versículo 19. Na verdade, eu quero ler apenas o 19 e o 23, porque hoje nós temos o tempo um pouquinho mais curto, devido à celebração da ceia. Para nós é um prazer poder cumprir esse mandamento do Senhor, fazer isto em memória de mim. Contudo, nós temos o espaço de tempo um pouco mais reduzido hoje, então vamos aqui a Matitiahu capítulo 13, ou Mateus, conhecido nas versões em português. Desta forma, Matitiahu capítulo 13, versículo 19, diz assim: ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. E o versículo 23 agora: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Eu escolhi esses dois versículos porque faz bem aqui um contraste. Aquele que ouve, mas não entende, e o maligno rouba a semente. E no versículo 23, é aquele que ouve e compreende e produz fruto, vê a transformação daquela semente numa árvore frutífera, produtiva. Aqui nesse intervalo, no versículo 20, 21 e 22, nós vemos outra realidade de solo, né? Tem o solo beira do caminho, solo batido, que a semente não penetra. Tem o solo pedregoso, versículo 20. Tem o solo permeado de espinhos. E cada terreno desse vai apresentar uma realidade distinta. Mas nós estivemos refletindo sobre o versículo 19, hoje pela manhã. E estávamos a meditar uma pergunta que foi feita, nós colocamos aqui para os queridos, a respeito da semente semeada à beira do caminho. Ou seja, o que precisa acontecer conosco para que o maligno não roube a palavra de nós? O que vai me assegurar, o que vai me garantir que a palavra
que o Senhor está me concedendo ouvir, ela não vai ser roubada de mim. E nós estávamos aqui refletindo, chegamos à conclusão, pela leitura, simples leitura do texto, que o texto diz: se alguém, ouvindo a palavra do reino, ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Vem o maligno e rouba. E tira o que foi semeado no seu coração. A pessoa ouviu, mas não entendeu. Ela ouviu e não entendeu. Se ela não entender, o maligno vem, rouba. Se ela ouvir apenas é suficiente? Não é suficiente ela apenas ouvir. Ela precisa ouvir e entender. E aí o passo seguinte, após o entendimento, é a aplicação. Você busca o entendimento de algo para você poder aplicar aquele algo da maneira correta. Muitas pessoas leem a Escritura, mas não buscam a compreensão porque simplesmente não querem aplicar. Eles só querem ter um conhecimento meramente de curiosidade intelectual. Não estão dispostos a realmente viver respaldado pela Escritura, viver de acordo com os ensinamentos de Elohim. Então não busca entendimento. Isso vai ter como um livro de história, uma curiosidade, é uma informação para ele dizer que já pôde ler, já leu a Bíblia inteira, já sabe o que está escrito na Bíblia, né? Mas não está buscando o conhecimento para entender e aplicar e praticar aquilo que está sendo explicado. Eu estava falando com os irmãos que muitos dos nossos conhecimentos que nós aprendemos secularmente, se você não exercitar na prática, se você não compreender e exercitar aquele conhecimento na prática, ele fica esquecido. Na matemática, no português, nas áreas de profissionais, se você não tem uma parte prática, uma aplicação prática, se você não se exercita naquilo, aquilo acaba sendo esquecido. E o Senhor Yeshua está falando sobre algo que é muito mais sublime, muito mais importante do que o conhecimento secular, que é o conhecimento para a vida. Um pouco antes, aqui no mesmo capítulo 13 de Matitiahu, quando os discípulos vieram perguntar ao Senhor Yeshua, no versículo 10, o significado daquelas parábolas, ou em hebraico, Meshalim, que o Senhor Yeshua transmitia. Na verdade, eles perguntaram primeiro por que Yeshua falava por parábolas, falava por Meshalim. E o Senhor responde no versículo 11, porque a vós é dado conhecer os segredos do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. E aí você fica pensando, bom, o Senhor não quer revelar os segredos do reino para aquela multidão que veio ao encontro dele, que estava ali ouvindo as suas palavras. Por que o Senhor Yeshua não queria ou não concedeu àquela multidão conhecer os segredos do reino? Por quê? No versículo 12 ele responde: porque aquele que se tem, se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Yeshayahu, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. E ouviu de mau grado com os seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não o viram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. E aí o Senhor começa a explicar a parábola, ou machal do semeador. Então, vejam, amados, o Senhor vai colocar com clareza aqui no versículo 15, porque o coração deste povo está endurecido. Endurecido.
Não havia interesse da parte do povo em compreender o que o Senhor está dizendo. Eles não se moveram para a compreensão. Aquela palavra seria roubada deles, seria arrebatada deles. E eu trouxe até uma questão bem prática, né? Nós estamos aqui continuamente meditando nas Escrituras, temos escola bíblica, culto à noite, culto de terça, estamos sempre trazendo uma mensagem. E essa mensagem, se ela, ainda que seja ouvida, mas ela não for compreendida, ela será roubada. Ela não vai ficar, se ela não for entendida. Se não houver o exercício prático dos ensinamentos transmitidos nestas mensagens, ela será roubada. Pode ser que lá na frente eu ouça esta palavra novamente, eu possa ser despertado para esse ensinamento, né? Eu posso ouvir o vídeo, né, que está lá gravado na internet e poder buscar a compreensão daquele conteúdo e beneficiar da aplicação desse conteúdo, ter o crescimento. Mas se eu não buscar este entendimento, se eu achar que apenas ouvindo será suficiente para que aquela palavra fique armazenada em mim, eu estou me enganando. Eu tenho que buscar o entendimento. E aí a gente se depara com muitas vezes as nossas limitações. O fato de, por exemplo, não termos um grau de instrução extraordinário, ou acharmos que temos alguma dificuldade ou alguma limitação em relação a outras pessoas que nós vemos como mais capazes do que nós. Só que as coisas espirituais, elas não vão ser compreendidas com o intelecto natural. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Vamos ler aqui 1 Coríntios, para a gente ficar com o texto da Escritura. Eu citei esse texto de manhã também, 1 Coríntios capítulo 2, quando Shaul fala: no versículo 6, todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Elohim, oculta em segredo, a qual Elohim ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Quem está falando isso aqui é Shaul. Shaul ensinava. Shaul estava constantemente transmitindo a palavra do Senhor, transmitindo instrução para as igrejas, para os irmãos, dando ali orientações, resgatando a Escritura Sagrada, as profecias, as promessas do Senhor. Ele estava fazendo isso? Era isso que ele estava fazendo. E ele está falando aqui claramente que ele está transmitindo a sabedoria da parte de Elohim. E ele faz a distinção entre a sabedoria do mundo, a sabedoria dos príncipes deste mundo. E aí ele vai dizer aqui no versículo 8, essa sabedoria que é de Elohim, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Então, se nós achamos que o conhecimento intelectual secular é o que vai garantir o entendimento das coisas que são espirituais, são celestiais, nós estamos iludidos. Então, não preciso de conhecimento secular. Tem que aprender, sim, a ler, a interpretar um texto. Tem que aprender, sim, para se desenvolver o intelecto, faz bem. Mas não devo achar que é isso que vai ser o diferencial para compreender as coisas espirituais. Nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca pendurariam no madeiro ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Elohim preparou para os que o amam. Elohim preparou para os que o amam. Mas, e Elohim nos revelou pelo seu intelecto, pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Elohim.
os segredos de Elohim, as riquezas de Elohim, o Espírito conhece, o Espírito penetra estas coisas. E é esse Espírito que foi enviado para nos ensinar, para nos guiar a toda a verdade. Louvado seja o Senhor. Então, quando você está ouvindo uma palavra da parte do Senhor, você precisa estar dando liberdade ao Espírito Santo para te instruir no coração, para ensinar no seu íntimo, para que o Espírito Santo revele, abra o seu entendimento para compreender as coisas que são de cima, porque se for apenas o intelecto, não vai compreender. Quando Nakdimon foi ter com o Senhor Yeshua à noite, com o intelecto dele, ele chegou à conclusão que Yeshua era um mestre vindo da parte de Elohim. O intelecto dele permitiu que ele percebesse que o Senhor Yeshua não era qualquer pessoa. Ele percebeu que era um enviado de Elohim. Mas ele não enxergava o reino. Por quê? Porque os segredos do reino só vão ser compreendidos espiritualmente. Os segredos do Senhor vão ser revelados aos que preparam o seu coração, aos que alcançam um coração entendido, um coração preparado para compreender as coisas que são de cima. Muitas pessoas focam apenas no intelecto. E nesse esforço de buscar apenas com o seu intelecto, e nós não devemos desprezar o intelecto, a razão, achando que, como alguns querem separar, a fé e a razão andam em separado, como se o Senhor Yeshua ou o Pai agissem de maneira irracional. É claro que a razão, os projetos de Elohim são muito mais elevados do que os nossos. Mas irracional é o homem que não reconhece o seu Criador. Não é Elohim. E nem aqueles que creem em Elohim são irracionais. Irracionais são aqueles que negam que os céus e a terra foram criados, que não vieram de uma explosão. Só que as coisas são invertidas, né? E toda aquela falácia, toda aquela aparência de ciência que é apresentada para as pessoas e convence muita gente, ela serve como uma barreira para que a pessoa não busque o verdadeiro entendimento, um coração entendido. E aí, no versículo 10 diz, mas Elohim nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Elohim, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Elohim, senão o Espírito de Elohim. E nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Elohim, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Elohim, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as palavras que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Elohim, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente de Arruvá, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente do ungido. Então, amados, nós temos aqui diante de nós uma colocação de Shaul muito clara, muito objetiva a respeito do entendimento das coisas que são relacionadas ao reino, as coisas celestiais. Só podem ser compreendidas espiritualmente. Então, quando aquelas pessoas que se chegavam para o Senhor Yeshua e ouviram aquela parábola, o machal do semeador, quando elas
foram atraídas por milagres, né, ou por curiosidade para estar ali, elas tiveram uma oportunidade. Elas ouviram, mas tinham que passar para a etapa seguinte, para a etapa do entendimento, a busca pelo entendimento. Os discípulos, eles passaram esta etapa, eles também não entenderam. Quando o Senhor Yeshua falou a parábola, eles não entenderam. O que isso significa, Senhor? Porque, primeiro eles perguntaram, Senhor, por que o Senhor está falando para eles por parábolas? O Senhor queria saber quem quer entender. Se você recebe uma informação e aquela informação não te interessa, você não busca entender o que significa aquela informação. Agora, se ela desperta o teu interesse, ou minimamente a sua curiosidade, você vai ficar instigado a buscar entender o que isso significa, afinal de contas. Fiquei curioso, quero saber o que significa. Quando é algo que você já reconhece o valor, você já sabe que vai ter que reservar um tempo, e eu preciso entender isso daqui é importante, isso aqui vai fazer diferença. Então a pessoa, ela é despertada e aquilo vai movê-la. Só que muitas pessoas ouviam as palavras do Senhor e não eram despertadas para buscar o entendimento. Assim como também hoje muitas pessoas podem ouvir e nós mesmos podemos ouvir uma palavra e não termos esse despertamento. O que vai acontecer com essa palavra que foi semeada, que foi ouvida, mas não foi compreendida? Ela vai ser roubada. E uma palavra roubada não traz benefício, não traz transformação. Se não traz transformação, não traz aperfeiçoamento, não traz bênção. O maligno sabe como impedir o progresso de um filho de Elohim. Então, o entendimento é fundamental. E o Senhor Yeshua fala para os discípulos, olha, o coração deles está endurecido. O coração deles não penetra a palavra. Aliás, em Efésios, Shaul também fala a respeito disso, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículos 17 e 18. Shaul diz assim, e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os demais gentios, na vaidade do seu sentido. Na vaidade do seu sentido. A inutilidade, vaidade, inutilidade do seu sentido, ou seja, a percepção deles, a forma como eles percebiam, discerniam as coisas, era inútil. Porque eles não conseguiam enxergar a realidade espiritual. Entenebrecidos no entendimento. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Elohim pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Ou seja, o coração endurecido não permitia que o Espírito Santo operasse neles para dar o entendimento. O Espírito Santo não invade. Ele entra onde ele é bem-vindo, onde ele é recebido. Ele habita a vida daqueles que o buscam e que se esforçam para preservar o ambiente propício para que ele permaneça. Se o Espírito não é bem-vindo, ele se vai. A palavra do Senhor nos mostra, sobre isso. Não entristeçais o Espírito, no qual fostes selados. Porque se a pessoa se endurece, o que o Espírito Santo tem a fazer num coração endurecido? Se a ação do Espírito é no íntimo, é no coração, e ele vai operar a palavra na vida daqueles que estão interessados em entender e aplicar a palavra do Senhor. O Senhor Yeshua, quando promete o Espírito Santo, ele fala, ele vos ensinará todas as coisas. Ele vos fará lembrar. O Espírito Santo nos faz compreender aquilo com a nossa mente natural nós temos dificuldade ou impossível a nós compreendermos com a nossa mente natural. Essa questão do entendimento, ela é tão importante, ela é tão necessária,
que ela define a questão da salvação de uma alma. Quando Filipe encontrou-se com aquele eunuco, no caminho de Gaza, ou Azar, que estava deserto, aquele homem ia lendo o livro do profeta Yeshayahu. Filipe perguntou para ele: entendes tu o que lês? E ele fala: como eu entenderei se não houver quem me ensine, quem me explique? Como é que eu vou entender? Eu não sei. Ele estava lendo. Se ele não tivesse o entendimento, aquela palavra, ela produziria o efeito na vida dele? Não, não produziria. Estava lendo lá o profeta Yeshayahu, falando até de uma profecia a respeito do ungido, do Mashiach. Mas ele não estava entendendo. Que proveito ele poderia tirar daquela palavra, enquanto ele não tem entendimento? Mas a partir do momento que ele convida a Filipe a se assentar com ele no carro, e Filipe, começando naquela passagem, anunciou o Senhor Yeshua, ele agora passa a ter o entendimento. E diante do entendimento, ele pede a Filipe: o que me impede de ser batizado? Eis aqui a água. E aí Filipe diz: se tu crês de todo o teu coração. E então eles descem do carro, Filipe batiza ele, imerge ele naquelas águas, e logo ele é tomado pelo Senhor, ele é arrebatado para Azoto, e aquele eunuco prossegue o seu caminho alegre, jubiloso. Houve transformação nessa vida? Por quê? Porque houve entendimento. E porque ele fez questão de adquirir aquele entendimento, ele chamou Filipe para ajudá-lo a compreender aquela passagem, aquele texto. E a partir daquele texto, ele chegou àquela riqueza do anúncio que foi passada para ele acerca do Senhor Yeshua, acerca do reino de Elohim, acerca da salvação do Senhor Yeshua. E aí houve benefício. Então, se não há o entendimento, não há transformação. E se o entendimento é tão essencial, eu preciso buscar o entendimento. E aí a gente vai lá para Provérbios capítulo 2, uma passagem também riquíssima, bela, né? Quando fala sobre a sabedoria. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento. Que diz o versículo 3 agora, amados. E se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor de Jeová e acharás o conhecimento de Elohim. Porque Jeová dá a sabedoria. E da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade ou na integridade, para que guarde as veredas do juízo e conserve os caminhos dos seus fiéis. Então entenderá justiça e juízo e retidão, e todas as boas veredas, porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será suave à tua alma. O bom siso te guardará, e a inteligência te conservará, para te livrar do mau caminho, e do homem que diz coisas perversas, e dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram se alegram de mal fazer e folgam com as perversidades dos maus. E aí ele continua, falando até o final, e ele diz aqui, no versículo 20, para que andes pelo caminho dos bons e guardes as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra, e os sinceros permanecerão nela. Mas os perversos serão arrancados da terra, e os aleivosos serão dela exterminados. Amados, é uma passagem linda, né? Capítulo 2 todo, ele tem uma série de
expressões aqui, de afirmações que são dignas de um estudo, mas a gente vê aqui a ênfase que está se aplicando, se dando à busca pelo entendimento, à busca pela sabedoria. E foi o que o Senhor transmitiu para os discípulos ali com aquela parábola do semeador. Veja, ele diz, se a pessoa ouve a palavra e ela não entende, vem o maligno e rouba. E aquele texto que chama sempre muito a nossa atenção, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O que você tem de mais precioso? Louvado seja o Senhor. No versículo 4 diz, se como a prata a buscares, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor de Jeová. Louvado seja o Senhor. Então, cada ensinamento que o Senhor nos concede, cada palavra, cada meditação, nós devemos estar sempre focados em entender. Como isso vai se dar? Primeiro, você tem que trabalhar o seu coração. Você não deve se descuidar uma oportunidade de meditar na palavra do Senhor, de ouvir uma mensagem, de preparar o seu coração. Se não houver um coração preparado, um coração capaz de entender, aquela palavra não vai surtir o efeito. E não fique achando que isso daí é uma sabedoria para os grandes, né? Eu até mencionei pela manhã que o Senhor Yeshua agradeceu em um determinado momento, falando, né? Graças te dou, Pai, porque não foi aos sábios e entendidos, ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Então, esta revelação vai se dar no Espírito para os que estão buscando. Louvado seja o Senhor. A gente vê, por exemplo, a oração de Davi em favor de Shelomó. E o pedido de Shelomó também. Shelomó também fez esse pedido. Dá um coração entendido. Um coração entendido para praticar justiça. Por que Davi enxergava essa necessidade de Shelomó inclinar o coração para Elohim? E Shelomó fez esta oração porque ele sabia. Todo o preparo dele, todo o conhecimento que ele já tinha acumulado, toda a sabedoria, porque ele foi preparado para ser rei, dependia de ele ter esse discernimento concedido pelo Espírito, num coração entendido. Não um coração endurecido. Então, que o Senhor nos conceda, cada dia, esse despertamento. Essa parábola do semeador, ela faz esse contraste bem nítido entre o versículo 19 e o versículo 23. O versículo 19, aquele que ouve a palavra, mas não entende. O versículo 23, que é a terra boa, é a parte aqui que semente semeada na terra boa, é aquele que ouve a palavra e compreende. Ouvir a palavra já é um benefício. Muitas pessoas sequer iam ter com o Senhor Yeshua. Já era um passo importante, mas buscar a compreensão já é um outro passo, porque aí vai exigir da pessoa um trabalho interno, um trabalho no seu interior, para que o Espírito Santo possa atuar e ensinar as coisas que são espirituais. Amém, amados? Então, deixo para a nossa reflexão nesta noite esse alerta, esta exortação. Não permita que o maligno roube a palavra. Saiu de uma escola bíblica, Senhor, eu não entendi nada. Senhor, me abre os olhos, eu preciso entender o que foi aqui que hoje eu não consegui entender. Eu estava muito cansado, minha mente estava muito desgastado.
pega lá, ouve novamente a mensagem. Senhor, eu sinto que ainda preciso compreender mais coisa. Me ensina. Essa sede, se como prata a buscares, então o Senhor vai dar o entendimento. Louvado seja o Senhor, mas eu tenho tantas limitações, a minha leitura não é da melhor. Então ouça e busque o Senhor. Senhor, eu quero aprender, quero romper com essas limitações, eu quero que o Teu Espírito Santo me capacite. Louvado seja o Senhor. E é assim que a transformação na nossa vida acontecerá. Sem o entendimento, não se pode avançar. Nakidimon tinha lá título dele, era um homem reconhecido na sociedade, era membro do Sinédrio, mas ele não podia ver. O Senhor falou para ele, você não pode ver o reino. Você precisa nascer do alto, você precisa nascer do Espírito. Se eu falei de coisas terrenas e você não entendeu, imagine se eu falar das espirituais, você não vai entender nada mesmo. E graças ao Senhor, Nakidimon, ele não ficou naquele jeito ofendido, não, porque eu sou um membro do Sinédrio, uma pessoa capacitada e instruída, está querendo dizer que eu não sei de nada? Ele foi buscar o entendimento e depois ele pôde ter a compreensão de quem, de fato, é o Senhor Yeshua. E assim nós também. Nós temos muito a fazer, muito a realizar. Mas tudo depende da transformação que é necessária acontecer em nossas vidas. E essa transformação vai acontecer com o entendimento. Mas vai acontecer quando o Senhor me usar poderosamente. O Senhor pode usar, como até o pastor Jaziel esteve mencionando aqui, no último culto, né? Sobre o Espírito Santo, ele pode usar quem ele quiser usar. Pode usar até uma jumenta quando ele quer usar. A questão é, eu estou sendo beneficiado pela operação do Espírito, eu estou sendo transformado, ou estou sendo apenas um instrumento temporário? Nebuchadnezzar foi um instrumento. Mas, como terminou? Muito bem, amados. Quero deixar para os queridos essa reflexão e que o Senhor abra o nosso entendimento. E que nós estejamos sempre com essa disponibilidade para o Senhor. Senhor, me dá entendimento. Me dá abertura de entendimento. Amém?